É, né, Gilson? Vou dar um cafezinho pago, um café do bom. Glória a Deus, abra sua Bíblia aí. Em Isaías, capítulo 6, um texto que você conhece. Um texto maravilhoso de Isaías, um texto profético. E Deus vai nos transmitir algo através desse texto e dessa ministração. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 3. Eu quero já fazer alguns comentários. Eu sei que você conhece o texto, mas essa visão foi uma visão que Isaías, o profeta, teve. E o texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias, não é? Então, esse ano, ele se refere ao ano 742 a.C. E ele fala de algo que aconteceu, uma experiência tremenda que aconteceu nesse ano, onde ele viu a face do Senhor. Amém? Todos abriram aí? Quem abriu aí a Bíblia? Quem sabe de cor esse texto, dá um glória a Deus. Amém, só dois, amém. Tá bom, não precisa, né? Então vamos ver devagarinho aqui. Eu tô só um minutinho. Quando a gente vê esse texto, a gente vê o caráter profético de Isaías. E a gente sempre fala que Isaías, ele teve como que uma visão tão poderosa da glória de Deus e tão poderosa do Messias que viria, né? Eu costumo dizer assim que só faltou ele escrever o nome Yeshua, né, Jesus? Porque principalmente em Isaías 53 ele fala muito claramente sobre o momento, né, em que Jesus seria martirizado, não, seria sacrificado. Mártir não, o sacrifício de Jesus não foi de mártir, é diferente, tá bom? Então diz assim o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Que texto maravilhoso, não é? Que texto divino, gostoso demais de ler, enche o nosso coração. Mas ele tem alguns significados poderosos aqui, e o Espírito Santo vai transmitir ao nosso coração. Antigamente, quando morria um rei, era algo que trazia um problema grande, um desconforto muito grande para as pessoas, porque a falta de um rei gerava muitas dúvidas. Primeiro, como seria o novo rei? Não é? Quando seria instituído o outro rei? Será que o próximo rei seria um rei como foi esse anterior? E assim por diante. Então trazia uma instabilidade para o reinado, tá certo? Então a morte do rei produziu esse vazio ao ponto do seu sobrinho, não é? Isaías procurar a presença de Deus. E você sabe, a figura do Antigo Testamento, o pastor tem falado várias vezes, as pessoas procuravam Deus no templo. A ideia é que Deus estava no templo. Eu falei um dia desses sobre o tabernáculo. Deus, ele falou assim: faz um tabernáculo, faz uma tenda que eu vou ficar lá perto de vocês, não é? A gente sabe muito bem que Deus não caberia, por sua imensidade, não é, numa caixinha, num lugar, mas ele estava querendo demonstrar o desejo dele de habitar em nós, não é? As pessoas não entendiam isso ainda, e isso foi crescendo. Isso é uma ideia maravilhosa, quando a gente é chamado hoje na nova aliança de templos vivos, não é? Deus nunca habitou em templos humanos. Deus não habita em paredes. A gente brinca quando a gente fecha as portas aqui, Deus, Jesus e o Espírito Santo não ficam quietinhos aqui, não é? Pelo contrário, você carrega a presença da Trindade em você, amém? É impossível se fazer um templo onde caiba Deus, não é? Onde pudesse conter a glória de Deus. Porém, Deus, ele demonstra o seu desejo de habitar
de estar com o povo, de abençoar o povo, amém? Então, essa visão que Isaías teve, ele fala que ele viu o Senhor, né, num alto e sublime trono. Mas como disse aí, a morte do rei trazia o quê? Uma instabilidade, tá certo? Ele começou a buscar o Senhor aonde? Buscar consolo do Senhor no templo. Então, nesse templo ele tem a visão justamente que culminou numa chamada. A chamada de Isaías vem após a sua visão. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus, ou para você guardar aí no seu coração. A chamada vem depois de uma visão, amém? Pastor, precisa ser uma visão no meu olho, uma visão aberta na mente. A visão Deus vai te dar como Ele quiser te dar e como você receber. Pode ser uma visão da palavra. Quando a gente recebe uma palavra, nós temos uma visão. Nós seguimos uma visão, o que nós perseguimos hoje? Uma visão da palavra de Deus, amém? Então as pessoas falam assim, não, eu preciso ter algo, uma experiência sobrenatural para que o meu chamado comece. Não necessariamente. Deus pode começar a encher você de convicção, Deus pode fazer coisas em você, Deus pode te encher da palavra, Deus pode te trazer convicções espirituais, ao ponto de você perceber o seu chamado e perseguir ele, amém? Mas o que Isaías teve foi que, depois da visão que ele teve do trono, algo começou a acender nele. Ele teve então uma chamada, tá certo? Então essa visão da glória vai despertar você, a visão da glória de Deus. Quanto mais você viver com a glória de Deus, quanto mais você viver com a presença dEle, quanto mais você viver no sobrenatural, isso vai ser despertado na sua vida, amém? Então ele tem uma visão, Isaías tem uma visão de algo muito interessante. Ele consegue vislumbrar a majestade de Deus, porque ele fala, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Depois ele fala sobre a santidade, e se você ler mais um pouco o capítulo 6, você vai perceber que ele fica até temeroso, porque ele fala assim, eu vi o Senhor santo, majestoso, mas eu sou um homem impuro, de impuros lábios, habito num povo impuro também. Então ele ficou muito temeroso, até que a brasa tocou as vestes dele, os lábios dele, e o purificou. Mas ele tem uma visão da santidade de Deus, e ele tem também uma visão da glória de Deus, amém? Então, o que eu quero mostrar para você, e eu acredito que Deus vai mostrar de uma forma melhor através do seu Espírito, é que Deus, ele é cheio de majestade. Você consegue imaginar um rei majestoso? Quando a gente louva ao Senhor, quando a gente canta canções, você consegue imaginar ele num trono? A Bíblia diz que de fato ele está assentado num trono sublime. Não existe um trono na terra que possa ser comparado ao trono de Deus. Pelo contrário, o trono de Deus é o trono mais majestoso que existe. Existe uma glória a ser vislumbrada, existe um poder, existe uma glória, uma majestade tão tremenda, tão indescritível, tá certo? Que aquilo, se você tivesse talvez uma visão, talvez você nem conseguisse escrever. Então ele tem uma visão e ele de alguma maneira começa a escrever isso. Então ele viu a majestade, Deus é cheio de majestade. Então ele é descrito como assentado num trono muito elevado acima da terra. A primeira coisa que nós percebemos, eu quero que você capte isso no seu coração, é que Deus está acima de todas as coisas. Talvez seja uma coisa tão óbvia para você, mas o meu desejo é que essa verdade entre no seu coração. O Salmo 62, não vamos abrir lá, mas diz que ele nos leva para uma rocha que é mais alta do que nós, amém? Quem faz esse trabalho de pegar a nós é Ele mesmo. Ele nos pega e nos coloca numa rocha. Davi ele estava aflito por uma série de coisas, e ele diz assim, és tu que me colocas numa rocha que eu não posso alcançar. A tradução melhor seria essa, mas eu não posso alcançar, mas você me coloca lá, Deus te coloca lá. Então a ideia é que Ele está acima de todas as coisas.
Quando você medita que Ele está acima de todas as coisas, você diz assim: não existe poder nomeado nessa terra. Não existe a possibilidade de um poder que possa confrontar ou afrontar o nome de Jesus, o nome de Deus. Pelo contrário, se você confiar nele, a Bíblia diz que você está sentado juntamente com ele nos lugares celestiais. Você já imaginou isso? Quando circunstâncias vêm lhe afrontar, ou quando o diabo astuto vem lhe afrontar, você precisa devolver uma resposta e falar assim: Satanás maldito, eu estou sentado juntamente com Cristo, eu tenho autoridade que me foi dada. A Bíblia diz que espiritualmente nós estamos assentados com Ele, amém? Então você precisa entender, Ele está acima de todas as coisas, amém? A Bíblia diz que a barra, olha como isso é incrível e maravilhoso, a barra dos seus, isso é uma visão, não é? A gente não pode entender como literal, mas Isaías escreve para que a gente perceba algo. A barra dos seus vestidos ou das suas vestes tocam a terra. Ele está assentado num trono e os seus pés estão na terra. O seu trono está no céu e os seus pés na terra. Existe uma característica que o pastor já citou várias vezes aqui, você há de lembrar. A gente gosta muito de falar da imensidão de Deus, não é? Que Deus é imenso. Mas existe um termo que chama-se imensidade. É justamente isso, imensidade, que fala da grandeza. E você pode imaginar até um Deus gigante, por assim dizer. É um Deus que não tem limitação de espaço, de tempo. Ele não tem nada que o segure. Então, quando você acha algo muito elevado, algo que talvez seja grande para você, você precisa lembrar de como ele é grande, amém? Amém, gente? Então ele está assentado e dessa forma a sua orla toca a terra. Então nada pode ser comparado ao poder que ele tem. Nada, irmãos, nada, absolutamente nada está sobre a autoridade de Deus. Pelo contrário, Deus é poder sobre todas as coisas, sobre todo o poder humano, amém? Diz a revelação, e você precisa ler um pouco mais de Isaías depois, mas o seu trono, ele é fixo, e vai reinar para sempre. Tudo há de passar, mas as palavras do Senhor não vão passar. O seu trono, o seu reinado não vai passar. As pessoas fazem essas perguntas, né? Onde está Deus? Por que está acontecendo algumas coisas? Por que Deus não coloca ordem nas coisas? Tudo virá no seu tempo. Mas eu quero dizer que Ele já reina em glória. Nós pregamos aqui alguns dias, quando Jesus termina o seu plano, o plano que o Pai lhe confiou, o plano de salvação. A Bíblia diz que ele é chamado daquele sumo sacerdote, não que tenha entrado num templo humano, mas ele adentrou os céus, trazendo o sangue da justificação. E diz que quando ele termina essa obra, nós lemos lá em Hebreus, ele se senta o quê? À destra de Deus. Então eu falei sobre o ministério de Jesus, ele está assentado à destra de Jesus, mas eu também falei que Jesus está presente aqui no culto. Lembra que eu te falei? Ele está, a Bíblia diz que ele estaria, e hoje de fato ele está no meio da congregação, ele cantaria louvores a Deus no meio da congregação. Ele foi levantado como o primeiro da ressurreição, o primeiro irmão. Por isso que ele diz, eu não tenho vergonha de chamar os redimidos de meus irmãos. Pelo contrário, ele é o nosso irmão mais velho, amém, queridos? Mas Deus está num trono fixo, num trono que dura para sempre. Ninguém vai tirar o seu reinado. A terra vai se abalar, coisas vão acontecer, reis são mudados de lugar, situações nos afrontam, nos confrontam, mas o reinado de Deus nunca vai mudar. Eu quero que você aprenda a descansar. Hoje nós falamos pela manhã sobre a importância de ter generosidade, mas eu falei muito sobre o descanso de Eclesiastes capítulo 7. Você lembra que eu falei? Quem estava pela manhã lembra. Lançar o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará.
significa confiar em Deus. Confia que o trono de Deus e tudo que Ele determinou para a sua vida está acontecendo, amém? Vai acontecer, as promessas que Ele fez para você, Deus é fiel a de se cumprir. Você precisa confiar nele. Então homens são simplesmente as variáveis que Deus pode usar para te abençoar. Homens vêm e vão, poderes vêm e vão, mas o poder de Deus vai ficar para todo sempre, nada vai falhar, amém, queridos? Então você precisa sempre se alimentar de uma visão de quem é o seu Deus. Vou falar de novo, você precisa se alimentar da visão, entender quem é o seu Deus. Isso não pode sair do seu coração, porque se você entender quem é Deus, os seus medos vão embora. Você entra verdadeiramente num descanso, as coisas realmente tomam um outro rumo, você fala assim, eu sei em quem tenho crido, e eu também sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, amém, queridos? Então você precisa dessa visão, essa visão está muito além dos nossos sentimentos. Muito além daquilo que você talvez tenha imaginado, pensado. Deus é muito, muito, muito mais. E talvez você tenha até uma visão excelente, mas por mais que seja excelente a visão, você precisa pensar, Ele é muito maior, amém, queridos? Então, não fique somente nos produtos da sua imaginação. Não fique somente em algo que você consegue criar através da sua mente, dos seus conceitos. Mas repare, existe uma revelação que é dada pelo Espírito para que a gente tenha uma visão muito maior do que é Ele. Nada mais vai ser revelado, entenda, nada mais na palavra vai ser revelado, mas o Espírito Santo pode ampliar a visão dentro do seu coração, ao ponto de você entender que Deus é muito maior do que você pensa. Uma segunda característica que Isaías percebeu nessa visão foi o quê? A santidade de Deus. Eu não sei se você já ouviu a palavra Kadosh, a palavra no hebraico. Existe uma palavra no hebraico que significa santo, sagrado, separado. Então essa palavra se refere muitas vezes ao Deus majestoso. E aqui no texto que Isaías estava, que nós lemos de Isaías, ele está justamente falando da santidade de Deus. E ali você vê que os serafins, não é? Os serafins, eles dão uma grande ênfase. A gente já leu sobre os serafins de 6 asas, não é? 2 cobriam o corpo, 2 o rosto, com 2 voavam. Mas eles dão grande ênfase a essa santidade, porque eles estão dia após dia, e vamos dizer assim, 24 horas por dia, é só para a gente entender o nosso tempo, porque no céu não tem esse tempo da gente, tá certo? Mas eles estão o tempo todo e se revezam, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, amém? É tão lindo perceber os serafins declarando a trindade divina, não é isso? Eles estão adorando a trindade. Então, dizer, irmãos, quando nós declaramos que Deus é santo, nós estamos declarando que Ele é diferente de todas as criaturas, tudo que existe. Você já viu alguma coisa com alto padrão, com altíssimo padrão? Em moral, em santidade, nada pode se comparar a Deus. Porque Deus, Ele é totalmente diferente das criaturas. Você vê, por exemplo, o profeta Abacuque, ele diz assim, ó, tu és tão puro de olhos, que não podes contemplar o mal. Deus é o exemplo, Deus é o padrão da santidade. Então você percebe que eles estavam diante dele. E o fato de cobrir, a visão diz isso, não é isso? Ele vê os anjos cobrindo os seus rostos, cobrindo o seu corpo. Porque não poderiam contemplar a santidade de Deus, a clareza, o fulgor. Mas os serafins, eles tinham
essa consciência, ou tem essa consciência de cobrir o rosto. Quando Deus aparece para Moisés, e Moisés fala se o Senhor vai mostrar a sua glória para ele. Deus não poderia mostrar a sua glória para ele, mas Deus diz assim: eu vou te mostrar a minha bondade, porque a minha bondade você consegue contemplar. Mas se você fosse contemplar a minha glória e o meu fulgor, você não conseguiria. Então você consegue imaginar comigo, irmãos, a visão terrível e maravilhosa que era ver o Deus Santo, o Deus que é diferente de todas as criaturas, e estar diante dele, e ele desejar em toda a história transferir esse aspecto para o ser humano. Ele vai nos revelar a sua santidade. Você sabe que tem alguns aspectos que são absolutos de Deus. Alguns atributos, eles são absolutos. Quando a gente fala do atributo onisciência, que ele sabe todas as coisas. Quando nós falamos do atributo onipresença, que ele está em todos os lugares. E quando a gente fala da onipotência, que ele é todo poderoso, são atributos absolutos e são somente de Deus. Eles não serão nossos de forma nenhuma, em nenhum momento. Mas tem atributos morais que ele compartilha conosco, e ele deseja que nós, sendo criaturas transformadas, criaturas que foram renovadas pelo sangue de Cristo, salvas pelo sangue de Cristo, que a gente persiga essa santidade. Ele vai nos chamar, a Bíblia hoje já não nos chama, não é, pastor? Não nos chama mais de pecador. A religiosidade te ensinou que você é pecador, mas não é não. Pecador não entra no céu. Aí as pessoas gostam de fazer aquela frase: não, tá certo, o pecado não entra no céu, mas o pecador entra. Não, nenhum nem outro. Nem pecado, nem pecador. Por quê? Porque a natureza de quem foi transformado não é mais pecar, mas é ter frutos de santidade, amém? Então, nós somos chamados de justificados, santos. Nós fomos regenerados, e existe uma semente de santidade trabalhando em você, amém? Uns mais rápidos, outros nem tanto. Mas a Bíblia nos chama a atenção para desenvolvermos a nossa salvação, algo que foi colocado em você e em mim, nós precisamos desenvolver. E a Bíblia diz assim: sejam santos, como eu sou santo, amém? Para ser como Ele é. O escritor de Hebreus faz uma declaração muito, de alguma maneira ela nos confronta, muito forte, porque ele diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando nós falamos da santidade de Deus como um atributo que passa aos seus filhos, entendam isso: o aperfeiçoamento da santidade, ele é uma obra que começou a ser feita em mim e em você. Você acredita nisso? Deus começou a fazer uma obra na sua vida. Se você não acredita, eu preciso dar o testemunho: você está melhor. Eu conheço você, você está melhor do que ontem. E não é na aparência e na chapinha e na roupa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você está melhor como pessoa. Deus está fazendo uma obra, creia, por favor. A obra da santidade, o que ela faz? Ela vai começar a mudar a mim e a você, ela vai trazer um amadurecimento. Repare, não é necessariamente que você vai ter já toda a ausência dos defeitos. Alguma coisa sempre vai acontecer. Mas lembra, o pastor Roberto gosta de citar Provérbios 4,18, eu também gosto, mas ele cita mais do que eu. O caminho do justo, que vai brilhando mais e mais. Amém. É o caminho do justo. A gente está no caminho do justo. Entenda só isso, não é auto-melhoramento. Não é auto-justificação. Eu não estou dando um tapa na minha aparência. Para essas coisas, isso não serve para Deus. Mas existe uma obra que começou a ser feita em mim e em você. Amém. E a Bíblia diz que Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Amém. Você já imaginou chegar no céu? Nós vamos estar na nossa melhor versão. Na nossa melhor versão. Você vai ver os seus irmãos que eram nervosos, vão chegar lá calminho. Que
coisa boa. Aqueles irmãos preocupados, vai chegar com semblante. Eu tenho uma boa notícia, parece que lá no céu não vai ter ruga. Porque as pessoas vão estar tranquilas, a sua melhor versão. Você imaginou todo tipo de mágoa, toda situação que machucou você no passado, você não ter memória disso mais? Só um sentimento gostoso da presença de Deus. E a gente não pode descrever de tão maravilhoso que é. Mas eu quero dizer a você, a santidade de Deus, ela está nos transformando, irmãos. Irmãos, preste atenção, a santidade que nós carregamos, ela é o remédio para este mundo. A mulher crente santifica o marido incrédulo. Não é assim que funciona? A sua presença faz com que pessoas sejam abençoadas, porque você tem a presença de Deus. Amém, gente? Então, a ideia da santidade é a separação. Então, Deus está separado de tudo que é pecado, mas Ele quer nos aliançar novamente, ao ponto de a gente estar tão colado nele, tão misturado nele, mas é necessário que a gente tenha essa mesma essência que Ele tem. Amém, irmãos? Então, Deus, Ele está além do universo, além de todas as coisas. Ele é santo, não há qualquer erro nele. Nós estávamos falando aqui da obra redentora de Jesus esses dias. E em Jesus não foi achado nenhuma mancha, nenhuma falha, nenhum dolo. Jesus, absolutamente tentado em todas as coisas, não caiu exatamente nenhum erro, porque Ele era o Cordeiro perfeito, o Cordeiro separado, e Deus quer colocar essa verdade em mim e você. Amém, queridos? Amém? A santidade divina nos leva a ter o seu caráter, a sermos iguais a Ele. É muito importante que você consiga perceber isso. O padrão de Deus, se a gente fosse reparar ou estudar o padrão de Deus, nós veríamos que o padrão de Deus é um padrão ilimitado, é um padrão altíssimo de ser alcançado. Nós, por esforço próprio, não conseguiríamos. Não existe a possibilidade de um homem conseguir se justificar. O próprio Isaías, que nós estamos lendo, ele faz umas declarações muito proféticas e muito importantes. Ele diz assim, do homem que tenta se auto-justificar, ele diz assim: as nossas justiças como raça humana são como trapos de imundícia. Por isso que precisamos confiar no Cordeiro perfeito, aquele que morreu no nosso lugar. Amém? Ele fez toda a obra e nós ficamos fiados nele, apoiados nele. E todo exemplo de santidade agora nós seguimos dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Como eu disse, não precisa abrir Hebreus 12:14, diz que sem santificação, eu quero interpretar esse texto, sem a obra de santificação ter começado na sua vida, você não vai poder ver a Deus. Não é que você vai chegar perfeito, mas significa que a obra precisa ter começado seriamente na sua vida. Amém? Dê um glória a Deus bem alto. Em terceiro lugar, Isaías, o que chamou a atenção de Isaías foi afirmar ou perceber que naquela visão que ele recebeu, ele pôde ver a glória de Deus, uma glória que enche toda a terra. Profeticamente nós sabemos que o conhecimento do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Mas eu quero dizer, a glória do Senhor, cada vez mais ela vai nascendo sobre nós. Abacuque ele faz a mesma declaração de uma forma profética. Cada vez mais a glória vai aumentando em mim e em você. Cada vez mais as pessoas vão enxergar em nós pessoas sobrenaturais, pessoas que não vivem mais segundo o curso desse mundo, mas que têm uma glória perene, uma glória que carregamos não por nós mesmos, mas pelo trabalho da cruz que foi feito em nossas vidas.
a glória do Senhor vai ficar mais claro e evidente na vida da igreja, ao ponto de as pessoas perceberem a glória, serem tocados pela glória. A glória de Deus, irmãos, ela se refere a uma manifestação visível do esplendor da glória de Deus, visível e palpável, tocável, tangível. A glória de Deus, ela traz benefícios, traz transformação. Muitas vezes Deus vai permitir que nós sejamos tocados por essa glória, e muitas vezes você vai ser ousado em tocar esta glória, porque essa glória está disponível a você, e essa glória pode transformar você. E nós vamos ver exemplos tão maravilhosos e tão intensos de pessoas que diziam assim: eu preciso estar com esse homem, porque se eu tiver um encontro com essa glória, a minha vida vai ser mudada. Amém? Eu quero lembrar a vocês a história de Zaqueu, tão maravilhoso, não é? Outro cobrador de impostos, maravilhoso, igual Mateus. Diz o texto que ele era bem baixinho, e ele não conseguia ter uma chance na multidão. Então ele tem uma estratégia, ele sobe numa árvore, para que ele pudesse enxergar a glória, enxergar aquele que carregava a glória, porque ele ouviu falar que essa glória transformava pessoas, e ele de alguma maneira trouxe isso para a vida dele. Ele disse: essa glória, se passar em mim, se me visitar, se eu conseguir tocar essa glória, eu vou ser transformado. Então ele não perdeu a oportunidade, apesar de ele ter uma baixíssima estatura. Ele sobe numa árvore para que ele pudesse contemplar. E é tão interessante que eu quero dizer uma coisa para você, um princípio maravilhoso. Quando você tem uma expectativa da glória, a glória vai a você. Quando você tem uma expectativa, um desejo da glória, você atrai a glória para você. A Bíblia diz que Jesus olhou, pode ouvir o texto: ei, o que você está fazendo aí? Desce, desce, vou na sua casa, vou jantar na sua casa hoje. A glória vindo, a glória do Mestre, a glória divina naquele homem, o melhor homem que pisou na face da terra, entrando naquela casa. Ele fica tão constrangido e tão maravilhado com aquela presença. Eu fico imaginando que aquele homem começa, eu vou imaginar só, eu acho que ele abalou as estruturas dele, ao ponto de ele começar a chorar, coisas começaram a acontecer na vida dele. E olha só, Jesus não precisou dar-lhe um sermão: Zaqueu, vigia, Zaqueu, roubando o teu povo, roubando uma coisa feia, Deus vai pesar a mão. Não, ele não precisou falar nada, porque a presença vai constranger pessoas, a presença de Deus vai constranger você a falar assim: eu preciso andar certo, fazer o certo, eu preciso corrigir a minha vida. É fato que Paulo escreveu uma vez assim: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos... O que significa constranger? Agora que está a chave, aqui, vocês já deviam ter sabido isso. Eu falei já isso muitas vezes. Quem esquecer, Deus vai pesar a mão. Agora, estou falando, viu? Constranger significa controlar. Muito bem, doutora Laura. Vamos processar esse povo, viu? Tá certo? Constranger significa controlar. A glória de Cristo me controla. Me controla a fazer o certo, andar certo, andar em caminhos certos, sair do erro, me santificar. A glória de Deus me controla a andar no caminho dele. A gente tem uma ideia do constranger, não é? Dá a impressão que é um sentimento. Não, a glória de Cristo, o amor de Cristo nos constrange, a presença de Cristo nos constrange.
Então essa glória, ela se refere a uma manifestação tão poderosa, e que se você entender e sempre pegar isso para a sua vida, você não precisa esperar que o ministro fale alguma coisa para você. Ei, levante sua mão, receba aí. Sabe por quê? A glória já está presente, a glória já está. E se você entender, você fala assim: Senhor, obrigado, eu estou curado. Eu não vou nem precisar esperar o final do culto para que alguém ore por mim. Eu não vou precisar nem que alguém imponha as mãos. Pelo contrário, a presença é tão poderosa que eu já estou sendo tocado, já estou sendo transformado. Os medos estão indo embora, a tristeza está indo embora, eu estou alegre, eu estou sendo transformado por dentro. E essas coisas acontecem porque a glória sempre vai nos transformar, amém, gente? Então essa glória, essa manifestação, ela se refere à presença visível de Deus. Por que é visível? Porque o povo de Deus enxerga. A gente não enxerga necessariamente com esses olhos, não é uma fumaça que a gente vê, mas é uma glória não visível a esses olhos. Mas nós não temos só esses olhos, temos olhos espirituais onde a gente percebe, a gente identifica, a glória está presente. A glória está maravilhosamente presente, tocável, tangível, ela vai me transformar. Irmãos, nós não podemos viver desconectados da presença e da glória de Deus. Não podemos. Entenda isso, hoje ela é mais essencial do que a água e do que os seus alimentos. A glória de Deus é aquilo que vai levar a sua vida a cumprir a vontade dEle, a cumprir os planos que Ele tem para a sua vida. A glória de Deus vai te manter dentro de um propósito, onde você vai ser suprido, onde você vai ser abençoado, onde você vai encontrar a sua melhor versão nele. A glória de Deus se refere, pois então, a essa presença entre o povo. E ela não está mais, eu quero que você entenda isso, ela não está mais numa caixinha, numa presença. O templo pode ser o templo mais bonito da face da terra, mas ele não habita mais lá. Aliás, ele nunca habitou em templos. Só que o homem não entendeu isso. Agora eu pergunto, essa geração, nós temos tanta revelação da nova aliança. Eu falei isso aqui há um tempo atrás. Tem pessoas, essa revelação é tão profunda e tão intrigante ao mesmo tempo, que tem pessoas que não acreditam que nós possamos ser o templo, a presença. Sim, nós somos o templo, a presença, casa espiritual. E talvez você fale assim: pastor, da mesma forma como Deus é grande e não pode morar em um templo feito por homens, Ele não caberia dentro de mim? Mas sabe o que acontece? Ele está distribuído em toda a igreja verdadeira. Por isso que quando nós olhamos para o lado, vemos o irmão, a gente está vendo o próprio Deus, a própria presença, o próprio Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, veja Jesus aí. Você percebe que isso, irmãos e irmãs, isso traz um temor tão grande no nosso coração, que eu não posso mais ter problemas com as pessoas. Eu não posso falar mal de uma pessoa, porque eu estou tocando um dos ungidos. Não é só um ungido, todos são ungidos do Senhor hoje. Nova aliança não é só o pastor, só o ministro, são todos. São todos que carregam a presença. Você carrega a presença. Então, quando nós estamos aqui reunidos, a glória está manifesta. A glória vai nos transformar. A gente vai desejar viver nessa glória. Eu quero dizer que a glória de Deus, ela vai trazer abundância, vai trazer esplendor, vai trazer dignidade, ela vai transformar, ela vai te curar. Confia em Deus. Nós vemos não sei se você já ouviu falar numa palavra Shekinah. Shekinah, ela não está na Bíblia, essa palavra, tá bom? Você não encontra essa palavra na Bíblia. Ela na verdade é da cultura
dos rabinos judaicos. Então eles citavam a presença como Shekinah, como a glória de Deus. Mas eu quero só dizer a você que a glória, ela se manifestou nesses últimos dias na pessoa de Jesus. Amém? Quando nós entendemos que a glória de Deus foi totalmente depositada e transferida após a obra da cruz, você entende que Jesus é o ser que é totalmente digno de toda adoração. Jesus, ele é plenamente, eu já falei muitas vezes isso, ele é plenamente Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Quando a gente lê Colossenses 2:9, diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então significa que a glória de Deus, ela também está plenamente, totalmente depositada em Cristo. Amém? O Salmo 19, verso 1, diz assim, sobre a criação, declarando a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aleluia, aleluia. Você percebe tudo o que Deus fez, a sua criação, dá a glória a Deus, traz a glória a Deus, amém? Nós vemos toda essa obra feita de uma forma tão poderosa na redenção, mas a criação também dá a glória de Deus, sempre dará a glória de Deus. Você consegue imaginar um plano tão maravilhoso, onde ele não só desejou tirar a condenação que havia sobre nós, mas ele desejou que nós fôssemos co-participantes da sua natureza. Você vê que não precisamos abrir lá. Outro dia eu vou pregar lá em 2 Pedro, mas Pedro, ele diz claramente que nós somos hoje co-participantes, participamos com ele da própria natureza divina. Quando você se entrega a Cristo, não foi essa natureza, a natureza carnal. Esse é um corpo que há de ser transformado, amém? A nossa alma, com a sua mente, precisa de um trabalho de renovação da palavra. Por isso que, se você não limpar a sua mente com a palavra, você não vai encontrar a sua melhor versão. A sua melhor versão está na palavra. Mas eu quero dizer que no teu espírito, a essência de Deus já está aí. É a obra mais gloriosa que pode ter acontecido. Ele ter repartido a sua própria natureza. E quando nós percebemos isso, nós começamos a ver que ele tem um plano para mim, para você. Ele tem um plano tão poderoso que ele diz assim: vai acontecer de forma paulatinamente. Eu preciso ir trabalhando, eu preciso ter uma certa disciplina, eu preciso ter um desejo, uma vontade, para que esse plano aconteça ou continue acontecendo na minha vida. Amém? Quem está entendendo? Se você entende isso, você vai perceber que nós vamos cada vez mais com a consciência de que somos uma nova criação, de que temos a natureza dele. Nós vamos cada vez mais parecer com ele. Eu quero ler esse texto rapidamente. Eu não ia ler, mas o Espírito Santo me dirigiu a ler. Em 2 Pedro capítulo 1. Segunda epístola de Pedro capítulo 1. No verso 3 diz assim, ó: visto como seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou ler de novo porque alguns não estavam dispersos, mas esse aí é para você aplaudir de pé, amém? É para você levantar as mãos e glorificar a Deus. Veja o que ele fez na sua vida. Você não está entendendo. Eu vou ficar mais perto de você. Vou aí, não é possível. Você vai precisar ouvir isso. Vou ficar mais perto de vocês aqui, tá bom? Quem não glorificar, eu vou jogar o microfone na cabeça. Não vou fazer isso, que
que você seja inspirado, que você deseje fazer. Mas olha que coisa maravilhosa. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido vendidas. É isso? Não, nos foram doadas, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A piedade é uma vida não religiosa, mas uma vida cristã, uma vida amando ao Senhor. Essa que é a ideia da piedade, pelo pleno conhecimento dele, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou. Eu creio plenamente nisso. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém, irmãos? E isso é tremendo. Significa, não tínhamos nada que fosse agradável. Não tínhamos nada de glorioso. Pelo contrário, nós éramos aquela planta estúpida, grossa, feia, não é? Que não tínhamos vida em nós mesmos. Mas Ele nos enxertou na videira verdadeira, para que a glória que nele há começasse a passar para nós. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, meu pai é o viticultor. Se você fizer um comparativo, um coro lendo, não é? Romanos capítulo 11, fala justamente de um povo que era como que uma planta grossa, brava, sem valor, sem vida, seca, éramos nós. Mas ele com a misericórdia, ele diz assim: não vai morrer não. Ele pegou a gente, Deus nos enxertou na videira, não é? Você imagina o que é isso? É fazer um corte em Jesus. Um corte em Jesus para que a sua vida começasse a escoar. Mas faz um corte em você também, porque precisa sacrificar, precisa ter um sacrifício das duas partes. As duas partes conectadas. Enxertado, amarrado. É o enxerto da palavra. É o enxerto nos ensinando todos os dias. Daqui a pouco aquele galho que era seco, que estava pronto para queimar, começa a ter vida. Mexe um pouquinho assim. Daqui a pouquinho começa a reverdecer, se tornar verde de novo. Você imagina o que é isso? E a própria vida de Jesus começa a entrar naquele galho seco que era eu e você. E a gente respira. Estamos vivos. A vida de Deus. E a gente começa a perceber de quão profundas trevas fomos tirados e enxertados agora na videira verdadeira. E sabe o que é mais tremendo? É você imaginar e saber que de fato é que o fruto que você vai dar é por causa da seiva a qual você está conectado. Era um galho seco, pronto para o fogo, mas foi conectado, a seiva passou e agora vem fruto. Você imagina isso? Conectados a uma videira verdadeira, conectados ao ponto de você entender que agora a própria vida de Deus está em você. Existe uma palavra no grego, irmãos, que chama Zoe, você conhece. Nós já lemos o livro Zoe, você lembra do livro do irmão Hegel? Zoe, a própria vida de Deus, significa a própria vida que Ele compartilhou comigo e com você. Deus, Ele não tem algo menor para mim, você é um plano tão poderoso e perfeito. Ele diz assim: eu estou dividindo a minha natureza com você, a minha glória com você, tá certo? Então, se você entender isso, a sua vida vai começar a ser transformada. Hoje nós não teremos uma visão mais. Talvez você tenha, não há problema nenhum, nós cremos em visões. Mas você não precisa de uma visão do trono de Deus para que a sua vida seja mudada. Você não precisa que Deus abra uma visão aberta. Você não precisa necessariamente nem de um sonho. E essas coisas são todas listas e acontecem. Mas você não precisa esperar especificamente por essas coisas. Sabe por quê?
Porque já existe uma revelação, a glória da sua palavra. Então quando você lê, você fala, essa glória é minha, Ele me transformou, Ele entrou dentro de mim, existe uma glória, eu posso ser transformado por Deus. Agora, pastor, é possível ter uma visão mais aprofundada da glória? Claro que é. Todos os dias, vai depender um pouco da sua busca, claro que vai, você precisa. Tem coisas que nós sabemos muito bem, as questões da salvação, da graça de Deus, não são conseguidas por esforço. Mas tem coisas que só virão por um esforço. Significa o esforço da tua busca, o esforço da tua consagração, o esforço do seu dobrar os joelhos, o esforço de estar na presença, o esforço de ser regado por essa glória todos os dias. Porque essa glória pode te transformar. Amém, queridos? Glória a Deus. Sobe aqui os meninos para a gente cantar. Sabe o que vai acontecer? A visão da glória de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Quando um pecador ele é salvo, ele tem um contato com a glória de Deus, sabia? Muitos não percebem, porque eles nem entendem a vida, não é? O que é ter uma vida natural, mas eles estão tendo um contato com a presença de Deus, a glória de Deus. E ainda que nós tenhamos essa consciência, vamos dizer assim, se a gente pudesse falar, me permitam falar, num segundo estágio da nossa vida cristã, a glória de Deus vai marcar a sua vida, vai colocar como que um marco na sua vida. Ela vai marcar você o antes e o depois, aquilo que você fazia anteriormente e aquilo que você vai fazer para frente. Uma visão da glória de Deus, ela pode definir o seu chamado, definir claramente o que Deus te chamou para fazer, deixar bem claro, bem cristalino o que Deus inspirou você para fazer. Essa majestade, a sua glória, a sua presença. Eu preguei hoje de manhã, eu falei muito sobre isso. Nós precisamos aprender a andar nas alturas com Deus. Existe um caminho comum, irmãos e irmãs, todos e todes. Brincadeira, tá amarrado em nome de Jesus. Eu estou brincando com você. Mas existe um caminho que você não pode mais andar nele. Qual é, pastor? É o caminho do comum, onde todos vão, onde todo mundo vai, o caminho que é conveniente a todos, o caminho da segurança, o caminho onde todo mundo fica replicando no ônibus, no teu trabalho. Existe um caminho diferente, um caminho de glória, é como que uma estrada que ela é projetada do lado daquela comum. Existe uma estrada que é comum, ela é verdadeira, mas ela é comum e os cristãos deveriam começar a deixar de caminhar nela e dizer assim: eu preciso agora caminhar nessa estrada. É uma estrada de fé, é uma estrada da presença constante, é uma estrada da glória, é uma estrada dos milagres, é uma estrada onde as orações são plenamente respondidas, é uma estrada dos milagres, é uma estrada onde a igreja se mostra gloriosa, cheia da glória, uma igreja diferente. A majestade de Deus vai te inspirar a andar nessa glória, a andar nessa glória. Quando você começar a ter um contato verdadeiro, profundo com essa glória, os seus dias vão ser mais eficazes, mais eficientes, mais fruto para a sua vida. Eu quero perguntar a você, quem deseja um tempo de frutificação maior aqui? Quem deseja? Quem já chegou ao Senhor ao ponto de falar: Senhor, eu estou grato por tudo que tem acontecido, mas eu quero mais, eu quero muito mais, eu quero um aprofundar, eu quero a glória, eu quero um caminho poderoso agora, eu quero ver milagres, eu quero ser milagre na vida das pessoas. Todas essas coisas são importantes. Aleluia.
Nós precisamos entender que esse caminho de santidade vai revelar a glória de Deus. Esse caminho de santidade vai revelar a igreja gloriosa. E nós vamos ter mais frutos do que nunca. Irmão, para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!